Vamos então agora para o superchat que estava na tela, que é o superchat de André. Tá? André Luiz Araújo, grande André. Abraço, meu irmão, sempre aqui com a gente. Cássio, André pergunta da montagem do elenco do Sport e, fundamentalmente, essa pergunta vem depois de uma tarde de terça-feira, né, em que o Sport surpreendeu com o anúncio de Arthur Caíque. E eu não falo aqui nem surpreendeu por ser um ótimo jogador, um ótimo nome, nada do tipo, eu vou comentar daqui a pouco, mas surpreende por ter um nome que não vinha sendo especulado, não estava nenhuma das correntes aí, ondas de especulação. Tá? Então, Cássio, primeiro, é melhor assim, né? É muito melhor quando a gente tem uma direção, no caso agora, comitê gestor, que é o nome oficial, conseguindo trabalhar fora aí do raio de alcance das especulações. Foi assim com o Castan, foi assim também com o Arthur Caíque, né? São 3 contratações seguidas sem aparecer no radar, né? Assim, tem essa. Aí, não, Kaique chegou a aparecer no radar. Um repórter de São Paulo chegou a anunciar. Goleiro, né? sim, totalmente. Goleiro, Veio sim. de fora. Na verdade, é o seguinte, Cássio, goleiro tinham tão poucos na mesa que era quase impossível não ter mas no radar. aí tirar o mérito do cara. O cara acertou. Não, sim, Cássio, quer dizer o seguinte, já circulava o nome de Kaique mesmo antes da notícia dele. Acabou o ano, já falou goleiro, tem Kaique, tanto que a gente já tinha trazido aqui. Mas teve um. Mas eu acho diferente, Fred, eu sei. Mas eu acho diferente. Não, Teve um eu cara que sei, disse, Cássio, está indo eu para tô o dizendo assim, esporte. que Arthur não foi em nenhuma frente. O goleiro da Ponte Preta foi trazido a notícia de Campinas, a gente falou isso aqui várias vezes. Mas o que eu estou dizendo é que antes mesmo de ter uma notícia de Campinas falando que Kaique estava interessado ao esporte, já era um nome que circulava, porque circulava naturalmente. Ivan e Kaique, a gente estava tratando aqui. Kaique de Ivan, jeito. Arthur Kaique. A gente está falando de Ivan, de Kaique, de Danilo Fernandes, de Felipe Alves. Eu acho que eram os 4 goleiros que a gente estava comentando mais em relação ao esporte. Mas aí Para Kaique. Não confundir Kaique e França, né? Vai deixar Kaique e França lá agora falando de Arthur Kaique. Arthur Kaique realmente não estava. E acho que pode ser sim um jogador útil, tá? Não foi bem no Bahia, mas foi bem no Santa. Teve a passagem. Teve essa passagem. Foi bem na Chape também. Foi muito bem na Chape. Foi. Eu achei muito bem, não, mas. Mas a gente vai ter que repetir isso algumas vezes, né, ao longo dos próximos dias, sempre que a gente fizer esse programa. Porque ele está aqui, a gente está falando com muita gente de vários clubes, né, daqui da região, e de repente está analisando um que está aqui no patamar, outro está aqui, outro está lá, está mais abaixo. Para o patamar do esporte, no que o esporte vai competir, que é sobretudo a Série B, que é o principal objetivo, tentar retornar à primeira divisão na terceira tentativa, e para o elenco que o esporte tinha nesta posição, eu acho que é assim que precisa ser observado. Se o jogador é útil, porque o esporte vai disputar, tentar brigar na parte de cima, e o quanto ele melhora aquele setor. Sobre a primeira pergunta, eu acho que ele pode ajudar sim. E sobre a segunda pergunta, é óbvio que ele melhora. A segunda pergunta é muito mais fácil, porque o setor era horrível, estava muito mal. O setor ofensivo do esporte, com esses 128 gols, que terminou do ano sendo uma grande enganação. Aqueles jogadores que no final das contas estavam jogando ali, eles não eram jogadores que fizeram o esporte ter 128 gols. O Juba não estava mais ali, Jorginho é meia, Wagner Love não fazia um gol, um turno. Aí, de repente, ficava todo mundo, parecia que todo mundo se sentia parte de algo que não era muito verdade. Tipo, Gabriel Santos, assim, não tinha essa influência para o esporte ter 128 gols. Labandeira também não, Edinho, pouca influência. Wanderson, pouca influência. Peglo, Michel, esses caras tudinho. Então, era muita gente para se substituir. E Arthur Caíque, eu acho que ele pode se substituir. Mas eu acho que ele precisa ser analisado da mesma forma que a gente analisou qual foi a chegada de Zé Roberto. Inclusive, a outra peça ofensiva, que é a chegada de Zé Roberto. Tanto Zé Roberto quanto Arthur Caíque, que fez o gol do título do Santa Cruz na Copa do Nordeste 2016, tá? Só para deixar para a galera... O gol foi Rodrigão, aquele que jogou na Campinense, jogou até no Sport também, jogou no Bahia também, e acho que no Vitória. Ceará, jogou em todo canto. Tentou jogar em todo canto. Depois do Campinense, jogou em todo canto. Só jogou mesmo no Campinense. E o Campinense vendeu para o Santos por R$1 milhão.
Rodrigão tinha um gol qualificado, o Santos tinha vencido 2-1 na ida, e o Rodrigão fez 1-0 aos 25 do segundo tempo. Dava o título ao Campinense, seria o bicampeonato do Campinense, mas aos 33 minutos, na jogada ali pela esquerda, e volta, e Arthur Caíque marcou o gol. Tinham mais de 8 mil torcedores de Santa Cruz, não me engano, assim, uma invasão absurda. O cara do lado de cá, né, das cabines à esquerda ali. Então ele fez o gol do título. Arthur e Zé Roberto poderão ajudar o ataque do Sport. Mas eu espero que não seja o teto. Que o teto do Sport, como centroavante, seja Zé Roberto, e que o teto do Sport como ponta seja Arthur Caíque. Mas, se for nesse padrão, tipo, ó, isso na verdade vai ser a média. Se for a média, ótimo. Seria uma boa média, que já vai ser uma média acima do que o Sport vinha contando. Considerando que a limpa do ataque foi geral, e esses são os dois nomes que chegaram até agora, eu acho que a direção está indo bem, Fred. Ela está dentro, bem, repetindo, reforçando, dentro do patamar que se encontra o Sport. Do que o Sport irá disputar, da condição econômica do Sport e do que o Sport tem no seu elenco em relação ao ataque. Você ponderando isso tudo, eu acho que as saídas e essas duas chegadas, o Sport está melhor servido agora. E tem até um outro superchat que traz essa pergunta, e eu vou começar meu comentário respondendo justamente o superchat seguinte, Rodrigo. Que é de Rodrigo Brito. Tá? Grande abraço, Rodrigo. No esporte, o que mais anima? Dispensas ou contratações? Tá? Dispensa. Estou considerando que é contratações, né? Ele falou contratações, mas contratações normalmente não animam. O que está me animando são as dispensas, com todo respeito. Meu irmão, a história do grupo Wagner, para mim, assim, foi. E no dia que aconteceu, a gente até falou, né, Fred? No dia que aconteceu, eu disse: ó, isso ainda vai dar uma merda tão grande. Não sei se acho que falou até no off isso aí. Porque acompanhando o futebol um pouquinho, sempre dá merda. Assim, quando acontece um negócio daquele, da forma como foi, no dia do luto, a forma como se comunicou, do estudo que foi aquilo foi muito ruim. Então, a passagem do Sport do ano, acho que não tinha como sustentar aquilo, não. Tentou bastante, né? Porque o Sport foi atrás 2 vezes de Wagner Love, o Sport até que tentou, mas para a sorte do Sport acabou não dando certo naquele momento. Então eu acho que a mudança daquele cenário era muito importante, inclusive na relação com o torcedor. Isso, Cássio. É importante você tratar isso, né? Porque você citou esse caso Wagner Love, que o Sport primeiro não demonstrou interesse, né? Depois, né, fez uma espécie de proposta aí para tentar manutenção. O próprio presidente, né, Yuri Romão, numa entrevista que deu essa semana no Cast FC, falou sobre essa, disse que até ele mesmo, né, conversou, mas disse que não chegou nem a tratar valores com Wagner Love, por exemplo. Mas eu acho que o Sport, esse trabalho que vem sendo feito, né, por esse comitê gestor, ele tem conseguido um equilíbrio interessante nessa pergunta feita por Rodrigo Brito, entre dispensas e contratações. Porque eu confesso que quando termina a Série B da forma que terminou, né, a baixa absoluta de rendimento que o Sport teve, a primeira coisa que passava pela minha cabeça era uma limpeza gigantesca. Tá? Era uma limpeza gigantesca. Tanto que eu fui contra aqui renovar com o Jorginho, né, que o Sport também tinha demonstrado algum interesse. E um nome que me incomodou foi a renovação de Fabinho. A renovação de Fabinho, quando veio, ela me incomodou um pouco. Mas depois, com o andar da carruagem, as saídas se confirmando, né, eu começo a achar que o equilíbrio, ele acabou está sendo alcançado. O que é que eu falo em equilíbrio? Me preocupava muito, e eu cheguei a externar isso durante a queda de rendimento do Sport. Eu falava que se o Sport não subir, eu temo por uma queda no moral do clube perigosa para 2024. Eu ainda tenho esse temor, tá? Eu ainda tenho esse temor que o Sport viva uma baixa emocional, uma baixa da relação com a torcida, tá? Os nomes são nomes. Eu acho que começo, se começar direitinho no Pernambucano, eu acho que isso a gente já teve até esse debate sobre Santa Cruz. Sempre acho que vai ter isso, e de repente vem ali 3 vitórias, aí tem uma empolgaçãozinha,
Mas precisa de pouco, o torcedor precisa de pouco para se isso sem dúvida, cara. Isso para sem abraçar dúvida. o seu time de volta. A relação de amor é algo assim. Tirando parente, filho, mãe, pai, assim, não tem irmão, irmã, não tem parecido, não. Mas, como eu ia dizendo, eu vinha com preocupação, tenho ainda, diminuir um pouco, grande sobre uma baixa, essa baixa na relação, essa baixa na autoestima, essa baixa na confiança, né? Jogando na Arena de Pernambuco, ou seja, tendência de públicos menores, uma série de fatores que causava e causa ainda, um pouco menor, em menor intensidade, um temor em relação a como o esporte gira a temporada. Mas isso fundamentalmente por outras questões, como o teto alcançado no primeiro quadrimestre de 2024 de 2023 foi muito alto. Tá? O Sport chegou na final de Copa do Nordeste como favorito, não foi campeão. O Sport avançou até as oitavas de final da Copa do Brasil, eliminou um clube de Série A que foi o Curitiba, ganhou de São Paulo dentro do Morumbi, foi eliminado nos pênaltis. Tá? O título pernambucano eu nem coloco muito na conta. E tinha um desenho de acesso muito claro, muito palpável, muito seguro. Tanto que, Cássio já trouxe aqui, o clube sequer fez um orçamento para 2024 contando com a Série B. Tamanha era a confiança generalizada e haviam indícios muito claros para essa confiança. Então, eu já parto do princípio que eu não vejo muito o esporte podendo repetir em 2024 o início muito forte que teve de 2023, o que para mim já geraria uma baixa. Tá? E mesmo se começar a Série B bem, a porrada desse ano vai gerar sabe, uma sensação de que, porra, ainda falta muito, né? E que eu espero que isso seja revertido, na verdade, em uma ação mais efetiva de considerar todo o jogo decisão desde o começo, algo que o Sport não fez ano passado, em 2023, e que disputou várias partidas fora de casa naquele começo de Série B com uma displicência, com a falta de intensidade absoluta. E ainda, né, a inquietação da torcida com os personagens de 2023, que era, obviamente, o treinador. Sobrou também para o preparador de goleiro, né? José que saiu, Henderson que saiu, Carreiras que saiu, e o presidente que naturalmente ficou. Né? O presidente não tinha razões para sair. A gente até bateu nessa tecla aqui, né? Apesar de tantas e tantas e tantas críticas foram feitas, não era um motivo, não existe nada que colocasse, né, a condução democrática do seu mandato até o fim. Então, tinha esse peso de trazer uma temporada para outra. Mas o que parece ser e começa a ser um bom trabalho nas saídas e chegadas começa a amenizar, pelo menos na minha visão, dentro de mim, esse temor. Eu já começo a achar que está mais próximo do cenário que Cássio disse, né? Ganhar uns joguinhos ali no Pernambucano, uns joguinhos ali na Copa do Nordeste, a chama pode ser mais uma vez acesa. E aí ajuda o fato de ser um treinador que, por questões culturais, até eu diria, da nossa torcida, né, da torcida aqui do Nordeste como um todo, acho que até do Brasil, quando o treinador é estrangeiro, tem um lastro maior. Né, se Mariano Souza fosse Mário Souza e tivesse vindo de um clube pequeno aqui da terceira divisão da região, ele teria um lastro muito pequeno. Tá? O fato de ser estrangeiro e de ter um perfil muito interessante, tá? Ter dado boas entrevistas, boa postura, adiantou a chegada, mostrando muita vontade, muita seriedade. Ele já construiu elementos que trazem à torcida uma relação boa com ele. Né? Mariano Souza não tem nenhum jogo, mas a torcida gostou do que ouviu, gostou do que viu. Né? Valorizar Paulo Freire, posturas, posicionamentos. Isso criou uma simpatia. Né? Ele já tem um lastro. Muito na sua comunicação, na sua imagem, no seu marketing. Ah, mas isso é marketing, isso não vai para campo. Não estou dizendo que vai para campo que vai fazer o time jogar bem, não. Mas vai para campo servir pelo menos de escudo.
Porque se o cara chega carrancudo, sem dar entrevista, chato, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, já virava um alvo muito mais fácil. E as contratações têm sido interessantes. Tá? E eu tenho gostado muito de que os nomes estejam circulando fora do radar das especulações. Tá? Isso é muito, muito interessante. Eu não sei se os nomes especulados estão sendo jogados aí para fazer uma espécie de teste, porque às vezes acontece isso, né? Você tem um nome que interessa, aí você vaza ele para sentir um pouco do termômetro da torcida. Mas Castan não foi vazado, Arthur Caíque não foi vazado, né? E o lateral direito também era um jogador pouco conhecido, né? Que foi titular do Mirassol, mas também chegou sem ser vazado. Então, eu acho que tem uma construção boa do esporte e que ainda deve ter, quantitativamente, pelo menos, muitos nomes, né, Cássio? Muitos nomes ainda vão chegar. Eu nem citei Zé Roberto também, né? Zé Roberto também não vinha sendo especulado até que aquela matéria do jornalista do UOL, a mesma que trouxe Kaique França, né, trouxe Zé Roberto e trouxe o atacante que toda vez eu esqueço o nome e a turma do chat tem que me lembrar, né, o atacante que estava fechado com o Melgar, do Peru, e já deu entrevista lá dizendo que não vai para o Melgar. Rapidamente o Melgar chat, que pode Cabreira. enfrentar o Giant, né? Todo dia Lucas Bessi e a turma me lembra aqui o nome, Cabreira. Tá? Que eu acho que vai acabar vindo também, tá? Porque aquele jornalista naquela matéria acertou 2 e os indícios de Javier Cabreira, né, são de que ele deve acabar vindo, né? Pelo DVD tem meu aval. Foram poucos os que eu vi o DVD. Larguei DVD já, meu nem com o DVD. Larguei DVD. Já passou muito já. Deixa de... Mas tu ia falando alguma coisa, Cássio? Tá saindo som, não? Não, antes do DVD tu tinha falado alguma coisa que eu falei por cima. Não, acho que Não, era né? sobre isso mesmo. DVD, meu irmão, Dennis era Blu-ray, pô. A qualidade... Mas 4K. Lênin, você sabe que eu não sou dos maiores críticos de Lênin, não. Porque foi caro, O Lênin tivesse custado 1/4, ok. O que custou foi coisa de novo rico ali. Cortei de vez quando essas manias aí. E aí, vamos ver, porque o Sport eu acho que não tem como começar o ano com menos de 6 atacantes. Eu acho que é o básico, né? 2 para cada posição, né? E nem tem da base. Ninguém da base ali para colocar. Não tem. Não tem. Paulinho já foi emprestado, não se firmou. 6 peças, mas a reformulação tem que ser completa. Agora, também não pode ser 6 peças, considerando que depois uma já vai sair, porque não pode inchar tanto também, tá ligado? Porque deve chegar a gente mais para frente. Vai ter 7, 8 atacantes. Claro que você não consegue acertar com todo mundo. Você não consegue acertar com todo mundo. Isso é natural. Tem a questão da janela também, que vai abrir, ou seja, você tem que montar o elenco mais cedo. Mas 5 a 6 nomes, eu acho que é o que o esporte tem que fazer. Só não pode inchar o setor. Acho que precisa fazer a limpa no setor e aos pouquinhos, embora já está que faltam 10 dias, faltam quantos para começar? O esporte estreia daqui a 20 dias. 23 dias, para ser mais preciso. 23 dias pode estar jogando. Aí precisa dar uma acelerada, porque senão seria com a base. Mas a reformulação do ataque é esperada, Fred. 5 a 6 nomes. Total. Mas ano passado também chegar, com só não pode inchar para considerar que não vai ter o espaço depois. É isso que eu quis dizer. Mas eu acho que ano passado terminou com quantos? Terminou com perto de 9, né? Então, mas é isso que eu estou querendo dizer. É inchar, o cara fica ali dando custo para o clube, não é o aproveitado. Mas 6, Cássio. 6 é o básico, pô. É o básico. É 3 e 3, pô. 3 e 3 tem que ter. É o básico para um ataque com 3, né? Mas os ataques são com 3, né? Se bem que alguns jogadores, aí, por exemplo, o Cabreira... Pô, o próprio Filipinho, pô. O Filipinho pode ter uma tendência de ser usado mais à frente. Sim, O Cabreira, né? Ele no 3-5-2 ele joga aberto. Vamos ver se Mariano Souza faz o 3-5-2 mesmo no esporte. Tá? Fabiano Apolinário lembra de Jean da base. Realmente restou Jean. Tá? Como opção de ataque. Jaziel Silva lembra Jonathan Goiano. Esse eu não caí no DVD, não, porque ele era da segunda divisão da Coreia e parecia que ele estava jogando contra a Cone.
Não tinha marcação nenhuma nos gols dele. Esse aí eu não caí na armadilha, não. Você não conhece o Jonathan Goiano? Diria o Estrela. Falcão, né? Vamos lá. Teve um superchat aí pelo meio da caminhada. O superchat de Hélio Mota. Analisando friamente, pelo menos até agora, o elenco de 2023 era melhor do que esse que vem se formando. No início do ano, tinha grande otimismo para a temporada e deu no que deu. Acho perigosa essa empolgação por parte da torcida. Esse sentimento de Hélio é o sentimento ao qual eu me refiro. Porque eu acho que dificilmente o Sport vai ter um início de 2024 igual ao de 2023. E digo assim, o Sport e qualquer time da Série B. O Sport do ano passado, até abril, não se comportava como um time de segunda divisão. Tinha um futebol realmente fluido, envolvente, capaz. Tá? E isso se perdeu pelo caminho. Agora, Hélio, eu concordo com tudo que você escreveu. É daí que eu tenho temor. Mas eu também acho que alguns erros, eu não sei nem se eu acho ou se eu espero. Talvez o melhor verbo seja esperar. Que alguns erros de condução não sejam repetidos, tá? Não sejam repetidos. O que o Sport fez na passividade em relação a Anderson Moreira, o que o Sport fez na absurda passividade em relação à saída de Juba, a não chegada de substituto, aquele caso Peglo, né, a demora que geraria para Peglo conseguir jogar, e Peglo sendo Peglo, que estaria longe de ser um cara, né, que poderia resolver. Então, assim, eu acho que algumas lições vão ficar. Mas também não acho que esse elenco de 2023 era tão melhor do que o de 2024, não. Por quê? Porque o de elenco de 2023 tinha o problema de não ter atacante de lado. Tá? O Sport não tinha atacante de lado. Jogava com o Juba ali, que é um cara que fez muito mais do que eu esperado e até muito mais do que o que eu considero que Juba regularmente pode fazer. Mas mesmo assim, houve um encaixe muito bom de Anderson para fazer com que Juba dialogasse com Love, dialogasse com o Jorginho e fundamentalmente com o Cariús passando ali, que ele não funcionava como um ponta. O Sport quase que não tinha três atacantes. Né? Juba era um meia esquerda, às vezes atacante, às vezes lateral, e foi um esquema muito bem construído por Anderson. Né? Afinal, o Anderson não foi terrível de janeiro a dezembro, né? Ele se perdeu no meio da caminhada. Tá?